Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o Tele Brasil Notícias desta semana, agradecendo, como sempre, a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. Lembrando que contamos sempre com o seu apoio e você se obtém bem informado com as notícias que são informações desta e também da semana anterior. Você também acompanha as nossas informações através do YouTube, Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo através do Facebook, Jornal Tele Brasil Notícias. Nós temos também o serviço impresso, onde você obtém informações jornalísticas diárias e atualizadas com fotos e detalhes na parte escrita, que é A Hora da Notícia. Esse também é o Facebook e nós temos também as nossas páginas em nossos sites. Lembrando que estamos vivendo a semana que antecede o Natal, então estaremos transmitindo esta edição e depois a retrospectiva na semana seguinte. Vamos agora então chamar as nossas principais manchetes de hoje. Rota da Moda abre as portas para pequenos empreendedores nordestinos. O programa Saúde na Escola completou 15 anos. Receita Federal lança Sistema Nacional de Informações Territoriais. Natal está chegando e crianças já começaram a receber os presentes do Papai Noel dos Correios. Turismo em Minas Gerais injeta mais de 50 milhões de reais na economia todos os anos. Tudo isso e muito mais no Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E começamos falando da Rota da Moda, que está abrindo as portas a pequenos empreendedores nordestinos e também deve se expandir para outras regiões em nosso país. Vamos acompanhar. O barulhinho da máquina de costura é o mesmo. A diferença é que os equipamentos usados aqui são de alto desempenho. Em vez da pequena produção no fundo do quintal, essas costureiras se uniram na fabricação em larga escala de roupas, acessórios, produtos para casa e artesanatos típicos. E juntas consolidam a região Nordeste como um polo de confecção no país, a Rota da Moda. Na medida que a gente consegue unir esforços, a gente otimiza muita coisa, principalmente orçamento, muitos recursos. A gente identifica problemas, identifica quem seria responsável pela solução e como conseguir recursos para resolver aquele problema. 4 estados do Nordeste já estão inseridos na Rota da Moda e a ideia é expandir o trabalho para toda a região e outros pontos do país. Só no Rio Grande do Norte, por exemplo, já são 130 oficinas em 30 municípios, que produzem 1.300.000 peças por mês e geram 5 mil empregos diretos. O projeto conta com a parceria do Sebrae, que orienta os trabalhadores sobre como fortalecer o negócio. E através desse projeto são realizadas diversas ações para otimizar, para melhorar a produtividade, para melhorar a gestão dos seus negócios e ampliar o mercado dessas empresas. A Rota da Moda faz parte de um programa maior, o Rotas de Integração Nacional, presente em todo o país.
A ideia é integrar a pequena produção local a cadeias produtivas maiores e, assim, gerar desenvolvimento econômico e social. No Brasil, são 11 rotas consolidadas, como a do açaí, do leite, do cacau e do peixe. 800 municípios são beneficiados. A gente consegue dar uma visibilidade ao pequeno produtor que ele não teria condições de jeito nenhum sem o apoio, né, dessa estratégia. Hoje, consegui financiar minha casa, ter o meu transporte, posso dar uma qualidade de vida para o meu filho, que é tudo mais importante da minha vida. Vamos falar agora do verão que está chegando aí no mês de dezembro. E justamente o mês de dezembro é o dezembro laranja, que alerta para os cuidados preventivos com a nossa pele nesta época de verão. Vamos observar. Muitas pessoas que praticam atividades físicas ao ar livre se preocupam com excesso de exposição ao sol e com a incidência dos raios ultravioleta que provocam o câncer de pele. Sim, consigo fazer esses passar protetor solar e ter cuidado com o corpo e com a pele, né? Que é o mais necessário, né? O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele e é mais frequente em adultos brancos. Ele pode aparecer na pele em qualquer parte do corpo, na forma de manchas, pintas ou sinais. Existem 2 tipos de câncer de pele: o não melanoma e o melanoma. O melanoma é o câncer de pele que é responsável pelo maior número de mortes. É o que mais tem risco de metástase, que é quando o câncer sai do seu local original e invade as ínguas ou algum órgão à distância. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que serão registrados para o triênio 2020-2022 mais de 185 mil novos casos da doença para cada ano, o que significa que no período de 3 anos serão mais de 550 mil novos diagnósticos entre os diversos tipos de câncer de pele. Por isso, o Dezembro Laranja é uma campanha dedicada a alertar a população para a prevenção da doença. O indivíduo deve se proteger dos raios ultravioletas do sol. Uma outra medida bastante importante é que essas pessoas procurem sempre uma visita ao especialista, pelo menos uma vez ao ano, pois o dermatologista está capacitado para fazer esse diagnóstico. Para quem pratica esporte ou gosta de tomar sol para ter o efeito bronzeado, precisa prestar atenção aos horários orientados por especialistas. Qual é a forma mais saudável? Seria você se expor ao sol com FPS 30, com filtro solar 30, tá? Antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. O filtro solar 30, ele não atrapalha o recebimento e a formação da vitamina D. Saúde. No Momento de Saúde, vamos falar do boletim Infogripe, que foi editado pela Fiocruz e está informando da tendência de aumento expressivo da síndrome respiratória aguda grave em 23 estados da federação. 3 em cada registro de internação estão diretamente associados à Covid-19. Os mais afetados por essa nova onda são adultos maiores de 60 anos e tudo começa através de uma gripe. 3 em cada 4 registros de internação estão associados à Covid-19. Os mais afetados por essa nova onda são adultos maiores de 60 anos. De acordo com os dados do boletim, a alta dos casos acontece em todas as regiões do Brasil. Os detalhes você encontra no site da Agência Brasil. O endereço é agenciabrasil.abc.com.br. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Vamos falar agora dos acontecimentos políticos. A chapa vencedora da eleição presidencial de 2022 foi diplomada na tarde da última segunda-feira numa cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, Lula e Alckmin têm formalmente a vitória reconhecida e também as condições asseguradas para assumir o governo a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Lula, inclusive, fez um discurso bastante emocionado
e dedicou o diploma ao povo brasileiro e ao fortalecimento da democracia. Vamos observar. A cerimônia teve início com a execução do hino nacional pela fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. Em seguida, depois de ler o teor dos diplomas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, entregou certificados ao presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice Geraldo Alckmin. Lula dedicou o diploma ao povo brasileiro e disse trabalhar para cumprir os compromissos firmados. Farei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida. Fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. O presidente eleito também aproveitou o discurso para fazer uma defesa da democracia. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidado com muito carinho por cada um e a cada dia, para que a colheita seja generosa para todos. Já o ministro Alexandre de Moraes deu destaque à lisura das eleições, à confiabilidade das urnas eletrônicas e também à vitória da democracia. Nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois além do reconhecimento da regularidade e legitimidade da vitória da chapa presidencial composta pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da democracia e do Estado de Direito. Esta é a 12ª sessão solene de diplomação realizada no país. O rito marca o fim do processo eleitoral e foi realizado pela primeira vez em 1946. É com a diplomação que a Justiça Eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e por isso estão aptos a assumirem seus cargos. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela 3ª vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro. Vamos também falar da saúde na escola, porque o programa Saúde na Escola completou 15 anos e os impactos são sentidos dentro e fora das próprias salas de aulas. Vamos observar. Prevenção à gravidez precoce e incentivo à vacinação são apenas alguns dos temas que também são abordados em sala de aula. Há 15 anos, o programa Saúde na Escola atua no desenvolvimento de ações de educação para promover a saúde e a prevenção de doenças. Só neste ano, o programa repassou mais de 82 milhões de reais para instituições de ensino em todo o país. O programa possibilita de forma consolidada que os profissionais dessas duas áreas tão estratégicas para a qualidade de vida e da economia do país, interajam e se unam em esforço para garantir a promoção da saúde, a prevenção de agravos de doenças e o impacto dessas condições na permanência e na aprendizagem dos nossos estudantes. Durante a pandemia de Covid-19, o Saúde na Escola repassou quase R$500 bilhão para que instituições se preparassem para receber os alunos de forma segura. Houve, durante o ano de 2020 e 2021, através do programa Saúde na Escola, um aporte para 97% dos municípios do Brasil, de cerca de mais de 450 milhões de reais. Seguramente, essa iniciativa serviu para minorar os danos causados pela pandemia e avançarmos com ações concretas. Os impactos do programa são sentidos além da sala de aula. Sou do estado do Rio de Janeiro, que tem muita dengue, então a importância que tem esse programa na prevenção, né, da dengue, de ensinar as crianças que acabam ensinando seus pais a como evitar.
A Receita Federal lançou o Sistema Nacional de Informações Territoriais, uma ferramenta que integra dados e imagens de satélite, tanto de imóveis urbanos quanto rurais, produzidas por instituições públicas. Vamos conhecer mais de perto esse novo controle no país territorial. Os municípios que fizerem parte do sistema terão acesso ao Cadastro Imobiliário Brasileiro. A Receita Federal pretende alcançar também os pequenos municípios, oferecendo infraestrutura para que eles possam catalogar seus imóveis no sistema. Deixa de ser uma ferramenta somente, como foi falado aqui, de cunho tributário, mas para ser uma ferramenta de utilização pública, implementação de políticas públicas muito estruturante para o nosso país. Até agora, apenas 20% das cidades brasileiras têm imagens cadastradas no novo sistema. É um desafio realmente enorme e a CNM, pela capilaridade que tem, se compromete a, de fato, levar isso a todos os municípios e engajá-los, né, nesse propósito de trazer e tornar os seus cadastros informatizados e georreferenciados. Saúde. Vamos agora falar de saúde, que o Brasil pode ter neste ano o maior número já registrado de mortes por dengue, segundo um levantamento do Ministério da Saúde. Já são 975 vítimas fatais da doença em 2022. Em 2015, ano em que houve mais registros, até aqui foram 986 mortes. A situação está preocupando bastante, porque nos meses mais quentes do ano, a chance de proliferação do mosquito Aedes aegypti acaba sendo maior. Segundo o Ministério da Saúde, em todo o país os casos de dengue quase triplicaram no período de janeiro a novembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Já são quase 1,5 milhão de casos. As regiões Centro-Oeste e Sul são as mais afetadas pela doença, mas as cidades com maior incidência são Araraquara e São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ainda não existe vacina para a dengue e o combate ao mosquito segue sendo a principal forma de prevenção à doença. As pessoas em casa, no seu quintal, no seu local de moradia, precisam fazer o trabalho de eliminar os criadouros e evitar acúmulo de água. Evitando o acúmulo de água, nós não vamos ter o mosquito, e não tendo o mosquito, nós não vamos ter o problema das doenças que ele transmite. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. E chegou no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje nos fala do Superior Tribunal de Justiça, que tem novos ministros. É o Messoudi Azulay Neto e o Paulo Sérgio Domingues. A cerimônia de posse contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos observar. O presidente Jair Bolsonaro e a presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, além do ministro do STF, Luiz Fux. Os desembargadores que tomaram posse foram Messoudi Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues, escolhidos pelo presidente da República e aprovados em sabatina pelo Senado Federal. Vamos agora falar dos acontecimentos também nas forças de segurança do país. Pela primeira vez, mulheres integram as forças de combate da Marinha, do Corpo da Armada e no Corpo de Fuzileiros Navais. Isso aconteceu no último sábado, onde houve a formatura na Escola Naval do Rio de Janeiro, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Os novos 182 guardas-marinha formados pela Escola Naval vão agora integrar os quadros de oficiais, atuando em diversas missões como a defesa marítima do país. O presidente Jair Bolsonaro entregou a espada da Marinha aos primeiros colocados. Entre os novos oficiais, 7 são estrangeiros, da Bolívia, Camarões, Senegal, Panamá e Cabo Verde. E uma das novidades foi a formação de mulheres como combatentes da Marinha. 8 mulheres, pioneiras, 5 do Corpo da Armada e ainda pioneira, uma do Corpo de Fuzileiros Navais, completando o segmento feminino, uma do Corpo de Intendentes da Marinha do Brasil. Todas elas bem representam
a crescente presença feminina em nossas fileiras. Antes das missões oficiais, em 2023, os guardas-marinha vão passar 5 meses a bordo do navio Escola Brasil. Vamos agora falar também de datas comemorativas. A Dataprev completou 48 anos em novembro. Especializada em soluções tecnológicas para a execução de políticas públicas, a empresa celebra sua história com uma exposição em Brasília, no Distrito Federal. Vamos acompanhar. Se você já precisou solicitar benefícios como auxílio emergencial, seguro-desemprego, pensão e aposentadoria, então já conhece a Dataprev. Criada em 1974, essa empresa pública de processamento de dados veio se modificando ao longo dos anos. Para contar parte dessa história, foi montada em Brasília uma exposição que reúne fotografias, objetos e até uma estação de trabalho de 1990. As pessoas mandaram também muitos objetos, muitas coisas que ajudavam a gente a contar esses 5 capítulos que a gente organizou por aí junto também com essas coisas. A gente tem uma área de curiosidades, uma outra área de depoimentos que as pessoas fizeram em homenagem à Dataprev no dia do aniversário dela nas redes sociais, e a gente tentou botar isso tudo junto. De documentos transportados em combis como essa, passando pela modernização com computadores capazes de armazenar e processar informações de milhões de cidadãos. Hoje, a Dataprev opera cerca de R$1 trilhão em benefícios. Com sede aqui em Brasília, a empresa conta ainda com 3 data centers que funcionam 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. A tecnologia, ao longo dessas 4 décadas, quase 5 décadas, mudou completamente. E a Dataprev, felizmente, não ficou para trás. Ela conseguiu absorver essas mudanças da tecnologia, aprimorar seus sistemas, seu parque tecnológico e transformar isso em prestação de serviço público que facilitou a vida de milhões de cidadãos com previdência, trabalho e assistência. Como parte das comemorações pelos 48 anos, a Dataprev também ouviu alguns empregados e, com os depoimentos, produziu ao lado da EBC uma websérie documental. O futuro da Dataprev não é determinado por uma gestão, por um momento. Ele vem sendo determinado por esse processo de construção de 48 anos agora que a gente está comemorando. E chegou o momento de falarmos também de turismo. O turismo em Minas Gerais acaba injetando mais de 50 milhões na economia todos os anos. É um setor que vive uma retomada após a queda brusca por causa justamente da pandemia de Covid-19. E segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, as atividades turísticas mineiras cresceram quase 40% em relação a 2021. Vamos aí observar a reportagem da Rede Minas de televisão. História e gastronomia que impulsionam o turismo. É o que mostra um levantamento feito pelo Ministério do Turismo em conjunto com o IBGE, que apontou que as viagens realizadas para Minas representaram 11,4% das rotas nacionais. Ainda de acordo com o Ministério do Turismo, Minas foi o segundo destino no país mais procurado pelos visitantes que vêm de vários estados. E quem vem de fora sempre encontra um tempinho para dar uma passadinha nos mercados de origem, nas feiras e eventos que acontecem ao longo do ano. Só em Belo Horizonte são 5 mercados de origem. Os mercados de origem, eles são uma oportunidade para o pequeno agricultor, agricultura familiar, escoar toda a sua produção. Então é do produtor ao consumidor sem atravessador, além do artesanato, da gastronomia e do serviço. Criatividade é o que não falta para os chefes de cozinha, que descobriram que o turismo é uma ótima fonte de renda. Márcio trabalha com eventos de grande porte e está sempre criando novos pratos, como o arroz com peixe. Arroz com peixe é um parente do roscovo, vocês conhecem, todo mundo conhece o roscovo. E é um arrozinho com uma saladinha de tomate e a tilápia. Então quem vem para comer tem comida, quem vem para tirar gosto tem tirar gosto também. Não tem como pensar em turismo em Minas Gerais sem linkar a gastronomia e as suas expressões maiores, o nosso café, o queijo, o pão de queijo, o tropeiro, a comida de fazenda e a comida tropeira.
e, evidentemente, as nossas montanhas. Muito bem, vamos falar do Natal que está chegando, porque muitas crianças, inclusive, já começaram a receber presentes do Papai Noel dos Correios. Prazo final, inclusive, para você participar e adotar uma cartinha é 16 de dezembro agora. A música foi ensaiada pelos pequenos para homenagear o visitante do dia, o Papai Noel. Há mais de 30 anos, o Papai Noel dos Correios faz a alegria das crianças. Os pedidos são os mais variados e chegam em cartinhas com caligrafias desalinhadas ou em desenhos coloridos. Eles se empenharam muito em escrever a história para o Papai Noel, cativando o Papai Noel, que ele realizasse o sonho dele. E muitos deles colocaram pai, mães, desenharam, foi bem interessante a escrita das cartinhas. E o bom velhinho não esquece de ninguém. Hoje chegou o momento de cumprir a promessa e atender aos 96 pedidos dos estudantes dessa escola rural no Distrito Federal. O Papai Noel contou com a ajuda dos padrinhos do Supremo Tribunal Federal. Os servidores do órgão adotaram os pedidos da escola e ainda vieram para ajudar na entrega dos presentes. O mais gostoso é trabalhar com as pessoas, com esse projeto, né? O Correio, o carinho que eles têm com as crianças, nós também, os colaboradores do STF, então foi muito gostoso. E esse ano, o Papai Noel manteve a magia do Natal e não decepcionou ninguém. Eu não pedi tanta coisa assim, não. Eu só pedi uns lápis, borracha e apontador. E aí ele te deu tudo isso? Aham. Quase 103 mil cartas já foram adotadas na edição deste ano da campanha. E ainda dá tempo de adotar uma cartinha e realizar os sonhos de uma criança. Para saber mais como, é só entrar no blog do Papai Noel dos Correios. Cerca de 99 mil cartinhas ainda esperam adoção em todo o país. Os pedidos das crianças variam entre bolas, bonecas, calçados e materiais escolares. Muito bem, como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias dessa semana está chegando ao seu final. E antes de encerrarmos, vamos falar então de Rolambra, que é uma cidade aqui do interior de São Paulo, onde a magia do Natal emociona quem visita o centro da cidade. Luzes, brinquedos, flores e até neve recepcionam então os visitantes. Edição de 2022, o cenógrafo Matheus Comitre escolheu uma decoração natalina grandiosa. Papai Noel de 5 metros, bonecos de neve com 4 metros de altura, um presépio com personagens em tamanho real e que se movimentam. E também esse ano todos os espaços contam com brinquedos de parque de diversões, mas o que chama mais atenção é a roda gigante de 32 metros de altura inteira iluminada que veio da Itália. Para a decoração foram usadas mais de 90 mil microlâmpadas e como Olambra é a cidade das flores, elas não poderiam faltar. 1.500 poinsettias, também conhecidas como as flores do Natal, e 2.000 tuias holandesas que são substituídas todos os finais de semana. Quem visitar a área dos Jardins em Festa vai ver uma amostra de paisagismo e decoração natalina com produtos recicláveis com muitos enfeites, plantas e flores das mais diversas formas, tipos e cada uma com a sua beleza. Ao lado, um jardim repleto de roseiras com bolas gigantes de Natal todas iluminadas, cenário perfeito para uma foto. A Ana Caroline veio com as sobrinhas de Mogi Guaçu e estão encantadas com a decoração natalina. Eu tô achando espetacular, é uma coisa bem assim, maravilhosa pra gente vir com a família, né, compartilhar momentos alegres e relembrar, né, o que é o Natal pra gente. A expectativa dos organizadores é de que 90 mil pessoas passem pelo Natal de Olambra. O evento está gerando 2.500 empregos e movimentando aproximadamente 100 milhões de reais na economia regional. Ele movimenta toda a rede hoteleira dessas cidades e também bares, restaurantes, sistema de transporte. Então o trade turístico da região de Campinas, de Olambra, ela é muito beneficiada com a realização deste evento aqui no Parque da Expoflora. Eu
Eu tô gostando de tudo, eu achei todas as atrações super legais. E a neve, né, que a gente veio pela chuva de neve que ia ter. Eu gostei de tudo. Ho, ho, ho! Feliz Natal! E esta foi a edição do Tele Brasil Notícias desta semana, aqui de dezembro, onde a gente agradece a sua audiência, também o apoio técnico do João Vitor e do Pedro Henrique. E lembrando que a semana que vem não teremos o Tele Brasil Notícias, mas na semana seguinte estaremos com a retrospectiva de 2022. Tenham boas festas, uma boa festa de Natal. Até mais. Tele Brasil Notícias.